Olá, oitavo ano, vamos para nossa aula de hoje, onde nós vamos fazer uma revisão, né, para nossa P2, que está bem próxima. Eu quero que vocês assistam essa aula, esse vídeo, leiam as páginas do capítulo 3 e 4, que é o conteúdo da nossa P2, refaçam exercícios, se preciso for, assistam vídeos anteriores, enfim, para dessa forma vocês possam sanar toda e qualquer dúvida que fique, tá legal? Né? Como eu disse, nessa aula de hoje vai ser uma aula de recapitulação, vai ser uma revisão, tá? De tudo que a gente já viu e já falou. E na próxima quinta-feira, na nossa próxima aula, a gente já inicia o nosso caderno 2, tá? O nosso livro 2. Vamos lá, na unidade 3, que é o capítulo 3, da página 133, ele começa a falar sobre a música, tá? Como que foi que essa música, ela teve início aqui no Brasil, em que século que foi, como que ocorreu, que músicas foram essas, tá? É um pouquinho disso que ele vai tratar nesse capítulo 3. Lá no segundo parágrafo, ele começa a falar sobre uma mistura cultural. O Brasil é um lugar, é um país que tem muita mistura, porque ele recebeu pessoas e recebe ainda de diversas partes do mundo. E você imagina, todo mundo trazendo a sua cultura e misturando tudo isso, acaba que nós somos um país que é multicultural, recebemos muitas culturas de muitos lugares e tudo isso acaba se misturando muito, tá legal? Agora falando de música, né, porque não é diferente, essa cultura também a gente vai encontrar essa diversidade dentro da música. Ele vai falar, como eu disse no segundo parágrafo, os primeiros gêneros musicais brasileiros foram o lundu, a modinha, o choro e o maxixe. Ele cita aí as músicas que se destacaram, tá legal? Como esses gêneros brasileiros aí. Ele, no terceiro parágrafo, ele vai citar alguns nomes de pintores e gravuristas que estiveram no Brasil durante essa década, né, de 1820. Ambos retrataram esse tipo de música, tá? O lundu, que também é chamado de fandango. Aí ele mostra aí embaixo uma obra, né? Uma pintura de uma dança, que retrata uma dança. Cena de fandango dos negros. Lá embaixo, falando sobre o lundu, ele vai falar, ó, a dança era executada por dois bailarinos que se colocavam no centro de uma roda, sapateando, mexendo os quadris. Ou seja, ele tá destacando como que se fazia para se dançar o lundu. Na página 134, ele vai fazer a mesma coisa com a modinha, com o choro e com o machis. Ele vai dizer como que a pessoa faz para poder dançar. Então, para você reprisar, leia esses tópicos. Não vale a pena eu ler, porque isso tudo já foi dito, isso tudo já foi lido. Eu tô aqui fazendo só uma recapitulação. Na página 135, ele vai falar sobre os principais compositores, tá? Brasileiros do final do século XIX. Aí ele começa a página falando sobre Chiquinha Gonzaga. A gente viu que Chiquinha Gonzaga era uma mulher que estava à frente do tempo dela, era uma mulher bem evoluída, tá? Bem moderna para a época que era, tá? Que se dedicou à música, trabalhava com música. Tem também logo embaixo Heitor Villa-Lobos. Na terceira linha, perdão, eu pedi para vocês sublinharem onde está escrito, ó, uniu a cultura popular, elementos da natureza e das canções folclóricas indígenas. Tudo isso era o tipo de característica que Heitor Villa-Lobos incluía, tá? Nas canções em que ele compunha, nas canções que ele fazia. Nas duas últimas linhas também, eu pedi para sublinhar, na Semana de Arte Moderna de 1922, ele participou dos 3 espetáculos no Teatro Municipal de São Paulo. Ou seja, Heitor Villa-Lobos foi um participante da Semana de Arte de 22. Na página 136, ele vai vir com outros nomes, ele vai falar do Pixinguinha, do Cartola. Repito, é importante que vocês façam a leitura para que vocês recordem tudo que nós já falamos, tá? Depois ele vai falar sobre a música brasileira no século XX, né, até 1950. Ele começa falando aí sobre o samba choro, vai dar características sobre esse ritmo, vai falar que ele iniciou no início do século XX, o choro era considerado uma música genuína, o samba baiano, né, o samba, vocês sabem, aquele ritmo, né, do samba, muito cantado, muito dançado na Bahia.
Ele se tornava cada vez mais popular no Rio de Janeiro, até que nos anos 40, 1940, foi elevado a símbolo nacional. Ou seja, o samba deixou de ser uma característica só baiana e assim ele se adquiriu, né, como gênero nacional, tá? Isso envolve todo o Brasil, todo o país. Lá embaixo ele vai falar sobre Carmen Miranda. Ela ficou nacionalmente conhecida, sendo a primeira artista a assinar um contrato com as emissoras de rádio do país. É um nome muito conhecido, tanto aqui como lá fora, tá? Ela participou de filmes, ela é uma figura, né, que se encontra dentro de uma figura musical. Na 137, a gente vai falar sobre a música sertaneja raiz. Toda vez que a gente fala de raiz, vocês pensem no começo, no princípio, como tudo começou, tá? Então ele fala aí dessa música sertaneja desde o princípio, quando ela começou. Lá embaixo ele vai falar do baião e da bossa nova. O baião é um compositor e intérprete, Luiz Gonzaga é referente desse gênero. Toda vez que a gente falar de baião, a gente vai falar de Luiz Gonzaga, porque ele é considerado o pai do baião, tá? O rei do baião. Lá na bossa nova ele vai citar alguns nomes importantes que participaram desse período importante para nós brasileiros, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Carlos Lira, tá? Nomes bem relevantes para esse período. Na 138 ele vai falar sobre Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tá? Outros nomes bem importantes da bossa nova. Lá em Tom Jobim eu pedi para vocês sublinharem o último parágrafo. Tom criou sucessos como Chega de Saudade, Samba de uma Nota Só, Desafinado, entre outros. Ele se consagrou internacionalmente em 1967. Gravou um álbum com o cantor americano Frank Sinatra. E Vinícius de Moraes, ele foi um importante, né, cantor, um poeta popular, um compositor também. Ele compunha músicas. Eu pedi para vocês sublinharem no segundo parágrafo sua primeira canção até Rio de Janeiro, tá? Quem não sublinhou, pega aí agora. Os exercícios da 139 e 140 já foram corrigidos. Busquem aí vídeos anteriores caso queiram tirar algumas dúvidas. Vamos agora fazer a recapitulação do capítulo 4, que é a unidade 4, que fala sobre a identidade cultural brasileira, tá? Vai começar a falar sobre o regionalismo musical. Pessoal, regionalismo me lembra o quê? Região, tá? Então ele vai falar sobre o quê? Sobre músicas em determinadas regiões, em diversas regiões dentro do nosso Brasil. Vamos lá para o segundo parágrafo, quando ele vai falar sobre a região Nordeste. Na região Nordeste, forró é um dos principais ritmos, tocando a sanfona, como outros instrumentos como o triângulo. Depois, no próximo parágrafo, eu pedi que vocês sublinhassem no Centro-Oeste, que é a música sertaneja. Depois, no Norte, vai falar do carimbó. No Sul, vai falar sobre a cultura alemã. Depois, lá no finalzinho do, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. No finalzinho do quinto parágrafo, ele vai falar no Sul ainda, música regional como o venerão, o xote, a chamarrita, além do fandango e da milonga. E lá no último parágrafo, ele vai falar sobre a região Sudeste, tá? Que é a nossa região. A música regional é o samba, é o que mais prevalece, é o que mais sobressai, tá legal? Vamos para 142, onde ele fala o samba e a dança. Ele começa falando sobre a capoeira que a gente já viu a história dela. Eu deixei vídeos para vocês falando sobre os diferentes tipos de capoeira. A gente viu que a capoeira foi criada pelos escravos, era uma forma deles se defenderem dos seus senhores, que os castigavam constantemente. Por muito tempo ela foi criminalizada, ela era proibida de ser praticada. Hoje em dia ela pode ser praticada normalmente. Lá embaixo ele vai falar sobre as marchinhas de escola de samba. A gente viu também vídeos sobre isso. Gente, escola de samba cria suas marchinhas todos os anos, tá? É claro que eu tô dando essa exceção aí com a pandemia, que não tem tido esse carnaval. Mas normalmente sim, a escola de samba cria sua marchinha, cria sua música, tá? Para que eles possam desfilar ali
em cima das suas músicas, né? Criadas por eles aí no carnaval. Na 143, a gente vai falar sobre patrimônio cultural imaterial e tudo aquilo que eu não posso tocar. Isso aí, imaterial, eu não toco, tipo samba. O samba é um patrimônio do nosso país? Mas eu toco no samba? Não. Eu vejo samba e eu escuto samba, mas eu não posso tocar no samba, porque ele é imaterial, tá? Lá na 144, ele vai falar sobre a capoeira de Angola e a regional. Como eu disse também, já tinha deixado o vídeo para vocês. Ele vai falar sobre os instrumentos usados na capoeira, o agogô, o berimbau, o atabaque. Na 145, eu deixei essa correção para vocês, a gente já fez essa correção. Na 146, ele vai falar sobre os desfiles de escola de samba, tá? Aonde que ocorre o desfile? Sempre em Sambódromo, não foi sempre lá, acontecia antes no centro do Rio de Janeiro. Depois de um tempo foi criado o Sambódromo e aí os desfiles acontecem no Sambódromo, tá bom? De todas as escolas. Anteriormente, esqueci de destacar que era desfilado na Presidente Vargas. 147, 148, 149, 150, tudo exercícios que nós já fizemos a correção. Aconselho vocês fazerem a leitura dessas páginas, refazer exercícios, para que dessa forma não fique dúvida nenhuma. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, um beijo no coração e tchau, tchau.